Olá pessoal, meu nome é Daniel Ferreira, sou aqui do canal Verdade da Bíblia TV. Estou aqui para mais um vídeo para vocês, mais um estudo da Palavra de Deus, ok? Então, eu tenho anotado aqui no YouTube alguns estudos referente a Jesus Cristo que não condiz muito com as Escrituras. E eu queria refutar isso através desse estudo. É que muitos aí estão pregando a não pré-existência de Jesus Cristo no céu, anteriormente, antes de ele vir ao mundo. Para esses tais, Jesus, ele não existiu antes no céu. E nem é um ser divino, né? Quero dizer aqui que eu não sou trinitariano, não creio na Trindade, mas também não deixo de crer que Jesus é o Filho de Deus. E por ser Filho de Deus, ele é divino, sim. Então, hoje nós vamos estudar aqui a respeito de a pré-existência de Jesus Cristo no céu. Muitos estão defendendo a não pré-existência, mas eu defendo aqui a pré-existência. Eu creio que ele existia antes, sim. Então, nós vamos dar início aqui e já quero dizer que eu não sou dono da verdade, não quero ser mais que ninguém aqui, mas a Bíblia, ela é clara quanto a esse tema, ok? Vamos dar início aqui. Vamos começar lendo aqui, em João 1, do 1 ao 3 aqui, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é o Verbo? O que é Verbo? Em relação a esse versículo, no original a palavra ela vem de palavra. Verbo significa o quê? Palavra. Então Jesus, ele é o quê? Ele mesmo diz: eu sou a palavra. Ele é a palavra de Deus. Então, Jesus Cristo, nesse contexto, ele era a palavra. Porque tudo foi ele quem falou, quem criou, segundo a palavra de Deus. Então, Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ok? Vamos para mais um versículo. Em Provérbios 8, 22 a 24 e 27 diz assim: O Senhor me criou como o princípio de seu caminho. Antes das suas obras mais antigas fui formada. O que foi formada? A sabedoria. Desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra, nasci. Quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Então, nesses versos aqui em Provérbios, nós podemos notar que aqui está sendo citada a palavra sabedoria, que ela foi criada antes mesmo do princípio de todas as coisas, antes de nascerem todas as coisas, antes da terra ser criada, antes de tudo ser criado, Deus criou a sabedoria. Mas quem é a sabedoria? Por que ela está sendo citada como um substantivo feminino? Então, como que nós podemos dizer que aqui é Jesus? Que ele foi criado no princípio, antes de todas as coisas? Vamos ler aqui mais um versículo para confirmar isso. Aqui em 1 Coríntios 1, 24 e 30 nos diz assim: Quem é a sabedoria? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção.
Então, quem é a sabedoria no texto de Provérbios? A sabedoria que foi criada primeiramente, antes de todas as coisas, é Jesus Cristo. Porque aqui em Coríntios, Paulo aos Coríntios, ele revela para nós quem é a sabedoria de Deus. Cristo, Jesus, é a sabedoria de Deus para nós. Amém? Então, está mais aí uma explicação que Jesus ele foi criado antes mesmo de todas as coisas. Amém? Aqui eu não vou mencionar sobre Jesus ser criado ou não, porque não é esse o tema. Mas se Jesus ele existia antes ou não. Ok? Vamos falar somente nesse tema aqui. Mais para frente eu vou falar sobre o tema se Jesus é Deus ou não. Ok? Então vamos para mais um verso aqui da Bíblia para analisarmos. Colossenses 1, 15 e 16 nos diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então quer dizer que Jesus aqui, ele foi criado. É o que o texto aqui está falando, né? Que ele é o primogênito. O que é o primogênito? Primogênito é o primeiro. O primeiro é como um casal tivesse um filho e depois tivesse outro. Então aquele que nasceu primeiro, ele é considerado primogênito porque ele veio primeiro. Uma referência à primogenitura é, por exemplo, quando o povo de Israel estava no Egito e houve aquela praga, né, que só ia morrer os primogênitos dos egípcios, e houve aquela coisa toda, né, que morreram todos os primeiros filhos dos casais, né, morreram todos os que eram tinham sido nascido primeiro, né. Então aqui está uma referência, né, que Cristo ele foi o primeiro da criação. Então nada existia ainda quando foi criado ele. Jesus, a Bíblia fala que ele é um primogênito e unigênito de Deus. Unigênito é o quê? Unigênito é único da espécie. Então Jesus, ele é o primeiro que Deus criou da espécie dele, em divindade, por ser único. Ele é o único da espécie. Ok? Vamos dar continuidade. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então vemos aqui que todas as coisas, céus, terra, coisas visíveis, invisíveis, trono, autoridades, o que quer que seja, foi criado após a criação do Filho, o primeiro. Porque, então o que quer dizer isso? Que ele já existia com Deus, já existia lá antes de todas as coisas existirem. Então, pessoas que falam que ele não existia estão equivocados e precisam ler mais a Bíblia, né? Porque segundo a Bíblia, ele já existia antes, viu? Apocalipse 13:14 faz uma referência à criação do Filho, né? E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é a testemunha fiel e verdadeira? Nós sabemos que esse versículo ele está em Apocalipse 13:14. E no princípio do livro de Apocalipse fala que a revelação que foi dada a João veio através de Jesus para o anjo e o anjo a João. Então, a testemunha fiel e verdadeira é Jesus Cristo, o princípio da criação de Deus. Então está aqui, né? Ele foi o primeiro. Então, por isso ele já existia antes de tudo. Antes de vir ao mundo, ele já existia lá no céu. Então não há possibilidade de dizer que a Bíblia não retrata isso, retrata diferente disso, porque a Bíblia ela é clara quanto à pré-existência de Jesus Cristo no céu antes dele vir ao mundo. João 8:42 diz assim: Disse-lhe Jesus: Se Deus fosse o Pai de vocês, isso ele falando aos fariseus, né, que achavam que Deus era o Pai deles e tal, vocês me amariam,
pois eu vim de Deus. Olha aqui, eu vim de Deus. Por que ele veio de Deus? Porque ele estava com Deus. E agora estou aqui. E não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Para que Deus pudesse o enviar, Deus teria que ter ele consigo. Então, o que eu falo aqui? O que eu deduzo aqui? Que Jesus, ele veio de Deus porque ele já estava lá com Deus antes de vir ao mundo. Isso é notório aqui. E Deus o enviou porque Jesus estava com ele. A Bíblia ela fala que Jesus é um segredo de Deus, é um mistério de Deus, que foi revelado nesses últimos tempos para nós, né? Que é maravilhoso. Aqui fala-se da promessa da vinda de Jesus ao mundo em carne. Vamos ler primeiramente Miqueias 5:2, que diz assim: E tu, Belém, Efrata, posto que pequenas entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está vendo aqui? Que esse que viria, que nasceria em Belém, de Judá, esse já existia desde a antiguidade, desde os tempos da eternidade. Porque antes mesmo de ser criada a terra, nós não sabemos o tempo que demorou para que todas as coisas fossem criadas, depois que Jesus nasceu, depois que Jesus foi criado. Nós não sabemos o tempo que foi criada a terra entre Jesus e nós. Então aqui fala por isso que desde os dias da eternidade, nós não temos ideia de quanto tempo ele falou, vamos criar a terra agora. Então só ele sabe, né? Vamos continuar para dar aqui nós falamos sobre a promessa, e aqui nós vamos em Mateus 2:1 nós vamos falar do cumprimento dessa promessa, que diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Olha aqui, isso é uma confirmação que Jesus é o Filho de Deus, que já existia antes. Nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Então aqui está uma confirmação que Jesus nasceu em Belém, como fora predito pelos profetas, pelo profeta Miqueias, no caso aqui. Então é maravilhoso saber que a Bíblia ela relata exatamente o correto, né? E as pessoas usam a Bíblia para denegrir a palavra e falar coisas que não estão nela. Mas a Bíblia, ela mesma se interpreta, ela mesma fala, né, o que deve ser dito. São as palavras, né, de Deus para a humanidade. Continuando aqui nas promessas, vamos continuar. Em Isaías 9:6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo, o que é o governo? O reinado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso foi uma promessa, né? Mas esse reinado aqui não quer dizer que seria um reino naquele momento que Jesus viria, porque ele falou assim: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é no céu. Então, por que a Bíblia relata que a nova Jerusalém descerá do céu? Porque ele não vai reinar nessa Jerusalém, ele vai reinar na Jerusalém celestial, quando ela descer sobre a terra. E aqui em Mateus 2:2 se confirma o reinado de Jesus sobre os judeus. E perguntaram: onde está o recém-nascido Rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, aqui nós vemos, né? Nós vemos que
se cumpriu essa profecia que o rei nasceu, né? Inclusive quando Jesus morreu, foi colocado alto na sua cabeça, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então ele foi considerado um rei, mas não aceitou os líderes, os mestres, os fariseus, os que dominavam a nação não aceitaram. Então o Israel como nação não aceitou Jesus como seu salvador, como um rei, né? Então isso passou para os gentios. Por isso que hoje nós temos a oportunidade de nos achegarmos a Deus através de Jesus. Por quê? Por causa dessa rejeição dos judeus a Jesus. Como que ele ia reinar num lugar onde foi rejeitado, foi massacrado, foi morto? Em vez da nação de Israel aceitá-lo como Salvador, eles mataram. Então, nós vamos ver mais para frente aqui que Deus ele enviou muitos para avisar o povo, né, de Israel, no caso. Mandou profetas, mandou reis, mandou vários profetas. Mas o que fizeram com os profetas? Mataram os profetas, judiaram. E quando mandou o filho, mataram. Então nós vamos ver essa palavra logo mais à frente, ok? 1 Pedro 1, 19 e 20 fala assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. Antes, ó. Tá vendo aqui? Então aqui fala o quê? Que ele já existia antes. Revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Ele foi revelado. Ele era um mistério, um segredo de Deus para a humanidade. Então, nesses últimos tempos, ele foi revelado na época dos apóstolos. E hoje nós damos graças a Deus porque ele também chegou a nós através dos apóstolos, né, dos discípulos. Foi passando essa mensagem e chegou até nós, graças a Deus, né? A graça dele nos alcançou, porque nós não somos merecedores, mas a graça dele nos alcançou. E aqui está dizendo, né, ó, que ele foi revelado nesses últimos tempos. Como que ele já existia antes e foi revelado? Então, ele já existia antes, sim, no céu. A pré-existência de Jesus é notória. João 16, 28 e 29 nos diz: eu vim do Pai. Isso é Jesus Cristo falando. E entrei no mundo. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Como que ele vai vir se ele não existia antes? Então, muitos podem falar que ele não existia, mas a Bíblia é clara, né? E depois ele fala mais: agora deixo o mundo e volto para o Pai. Como assim volto? Se ele não veio de lá, como diz os não pré-existentes, os que não crêem na pré-existência de Jesus, né, no céu. Se ele vai voltar para o Pai, é porque ele veio um dia. Então os discípulos de Jesus disseram: agora ele está falando claramente, não por figura, porque Jesus falava muito por parábolas, né, que era difícil a compreensão. 1 João 4, do 8 ao 10 nos diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como? Enviando o Filho. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Olha aqui, ó, unigênito, único filho da espécie, o único filho dele ele enviou para nós. Se ele enviou é porque Jesus já estava lá com ele, para que pudéssemos viver por meio dele. É o que eu te falei anteriormente. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então aqui está claro, né? Ele enviou. Ele não vai enviar algo que não tem, né? Então é importante isso. Revelação de Jesus Cristo. Em Apocalipse 1:1. Agora vamos fazer uma comparação aqui, para comprovar que Jesus já havia aparecido no Velho Testamento, tanto como no Novo Testamento. Então nós vamos fazer uma comparação aqui
de uma passagem no Novo Testamento e outra no Velho Testamento para confirmar que Jesus já existia sim. Então vamos ver. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. A revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1:1. Vamos ler aqui, ó, Apocalipse aqui, ó, 1:10 ao 14, ok? No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Então, dá uma olhada nessas partes que estão vermelhas. Voz de trombeta. Isso é João falando, tá? Que ele foi no dia do Senhor, ele, no Espírito, né? Ou seja, nos seus pensamentos, né? Ele ouviu essa voz como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Então, preste atenção nessas partes vermelhas. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Apocalipse 1:10 e 14. Apocalipse 1:15 a 18 continua dizendo: seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha, em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés, como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1:15 ao 18. Olhei para cima diante de mim. Aqui já é Daniel falando a visão dele. Daniel 10:5 ao 9. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo de bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, e olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido, e quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, e perdi o sentido. Vocês podem notar aqui que há muita semelhança entre a visão de João e a visão de Daniel. Vamos olhar aqui as referências, algumas características do homem que João viu em Apocalipse e do homem que Daniel viu no livro de Daniel. Vamos dar uma olhada aqui. Olha que características iguais na visão de João e de Daniel. João, por exemplo, viu os pés como bronze numa fornalha. O que quer dizer? Bronze. Daniel viu os pés e braço como bronze polido. João viu um homem com veste até os pés. Daniel viu um homem com veste de linho fino, uma veste grande também. João viu o cinto de ouro ao redor do peito. Daniel viu um cinturão de ouro puríssimo na cintura. Igual. João viu o rosto como chama de fogo e os olhos brilhando como o sol.
Daniel viu o rosto como relâmpago e os olhos como tochas. João, ao ver, caiu como morto. Daniel, ao ver, ficou sem forças e quase desfaleceu. Então, nós vemos aqui nessa passagem que não há dúvidas, né, que Jesus já existia, sim. E que o Velho Testamento também comprova isso, né? Daniel, ele viu exatamente o mesmo homem que João viu, que se declarava ser Jesus. Porque a revelação foi de Deus para Jesus, e Jesus mandou o anjo, e o anjo notificou a João, que foi a visão, o homem, esse homem de olhos de pele cor bronze, com vestes resplandecentes, de linho fino até os pés, com cinto de ouro no peito, com os olhos como chama de fogo, brilhando como o sol o rosto. E aos dois, quando ao ver esse mesmo ser, essa mesma pessoa, caiu como morto. Então é sensacional isso, né? Vamos continuar o estudo. 1 João 2, 22 e 23. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Então aqui, você tem que reconhecer que Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele já existia lá no céu. Então, quem nega isso, nega o Pai também. Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. É claro, porque ele nasceu primeiro. Ele foi o primeiro a ser criado, como nós mostramos, né, anteriormente, nas passagens anteriores. Se você não viu, volta o vídeo, vê de novo, tá? Porque está lá atrás explicando tudo certinho. Que Jesus, ele foi criado primeiramente, antes de todas as coisas. Antes da terra existir, antes das águas, antes dos mares, Jesus foi criado primeiramente. Depois, ele veio criando todas as coisas. Por isso que ele é antes de Abraão. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então devemos crer e confessar que Jesus é o Filho de Deus mesmo, que ele veio de Deus e voltou para Deus. E um dia ele vai vir nos buscar, como ele mesmo prometeu. Jesus é igual ao Pai Celestial? Por mais que o Senhor Jesus Cristo tenha nascido antes de tudo existir, ele mesmo disse que não, ele não é igual ao Pai. Vamos ler aqui, em João 14, 28. Por mais que vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Como assim? Então Jesus mesmo está falando aqui que ele não é igual ao Pai. Ele não é da mesma proporção que o Pai. O Pai é maior que ele. Ele é menor que o Pai. Então não há possibilidade dele ser igual. Ele é menor. João 20, 17 continua dizendo: Jesus diz: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. O Pai é Deus de Jesus, assim como ele é nosso Deus também. Ok? Mateus 21, 33 a 39 diz assim: ouve ainda outra palavra. É a parábola que eu disse para vocês lá atrás. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, e em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si:
Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Aqui está uma prova completa, né, de que Jesus ele já existia antes e foi enviado. Porque aqui esse texto, esse homem, pai de família, refere-se ao próprio Deus. Essa é a palavra de Jesus Cristo, que enviou os profetas, né, os homens de Deus, para avisar o povo, para fazer se voltar para Deus. Mas quem? Todos que mandavam, os reis matavam, os reis torturavam, os reis prendiam. Veja a história dos profetas de Israel, o que aconteceu com todos os profetas de Israel. Jeremias foi torturado, Isaías mataram. Todos esses, né, foram, perseguidos e mortos, né? E quando Deus mandou Jesus, o que fizeram? Mataram ele. Então é uma prova aí, ó, que Jesus foi enviado. Aqui em João 16, 27, 28, eu termino esse estudo com esse versículo aqui. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e creste, que saí de Deus, saí do Pai, e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então aqui nós vemos, né, que ele veio de Deus, ele já existia antes. Assim como ele veio e foi, ele também prometeu que um dia vai voltar, né? E que nós possamos estar preparado para que nós possamos subir com ele no dia da vinda dele, né? Então que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Estudem, busquem mais conhecimento, porque eu não sou dono da verdade, mas a Bíblia ela é clara e não deixa ninguém desavisado. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço.